Medo de morrer. É normal que o ser humano tenha medo de morrer. Contudo, a presença da pandemia do coronavírus neste momento acentuou este medo. E todos estamos ainda praticamente reclusos, estamos em nossas casas, com poucas atividades externas, exatamente por prevenção, para nos cuidarmos. O instinto da vida, da sobrevivência, da busca da felicidade, da realização da vida, do seu sentido, sempre está presente. Sabemos que iremos morrer um dia, mas não o queremos. A pandemia descoloriu a vida e trouxe novamente, sem os adornos, na maioria das vezes desnecessários, aquilo que torna a vida inautêntica e nos distrai da questão fundamental, como nos afirmou o filósofo Heidegger. Só olhamos para a vida verdadeiramente quando conseguimos abstrair de tudo aquilo que nos distrai. A questão da morte é central para a vida humana. É em face da morte que o enigma da condição humana se torna mais denso. Encontramos no Concílio Vaticano II. De fato, o morrer é o horizonte da nossa vida humana. Pensamos em preservar a vida humana, em curar, em cuidar, e nada é mais importante do que a vida humana. Todas as vidas, ela está em primeiro lugar. Depois vêm as questões econômicas, também muito preocupantes, visto que todos dependemos delas. A economia não pode preceder o cuidado pela vida. A cada dia acompanhamos o número dos que morrem, só que não são só números, são pessoas. Tem rosto, tem histórias, tem famílias. Nunca a morte de alguém pode trazer indiferença ou estar só numa estatística. Sabemos que antropologicamente o morrer já acontece anteriormente, com as perdas cotidianas, inclusive de alguém que amamos ou de si mesmo, pelos aniquilamentos existenciais. Vamos aprendendo na vida a integrar as perdas e crescer na resiliência para enfrentá-las. Elas são parte do nosso caminhar. De maneira mais difícil, a questão da morte se apresenta quando os infectados são isolados. Basta ouvir os que já foram curados, bem como pela pressão social das dificuldades de atendimento pelo sistema de saúde. Também pelo modo como são realizados os velórios e o sepultamento, algumas vezes em valas comuns. O cuidado pela vida passa por ritos que são tão humanos quanto o viver. A proximidade, o amor dispensado, o abraço silencioso e orante na despedida, com todo o ritual previsto. Nossa fé, a partir da qual nos movemos, nos fala que nossa vida é um grande dom de Deus, um dom imerecido. Nascemos uma única vez para caminharmos para a vida eterna junto de Deus. Existe uma ansiedade no ser humano, pois o prolongamento da longevidade biológica não pode satisfazer aquele desejo de uma vida ulterior invencivelmente radicado no seu coração, diz o Concílio Vaticano II. E continua ainda o concílio, falando de um fim feliz de nossa vida. O homem foi criado por Deus para um fim feliz, para além dos limites da miséria terrena. Se carregamos conosco essa certeza, poderemos então dizer ao Senhor todos os dias que a vida futura é mais importante que a vida presente. Daí entendemos a postura de alguns mártires, como São Maximiliano Kolbe. E recentemente, o padre Giuseppe Berardelli, com 72 anos, de Bérgamo, que no dia 24 de março deste ano, morreu depois de recusar ser colocado em um respirador que seus paroquianos haviam comprado para ele. E nesta pandemia, ofereceu a um paciente mais novo o equipamento. Mártires de ontem e de hoje. Ou também o grande ideal de vida de todas as instituições que cuidam dos doentes, especialmente as irmãs religiosas,
como Santa Teresa de Calcutá, que ensinou as suas co-irmãs a sorrirem sempre aos que cuidavam e iriam partir. Assim, partiriam deste mundo com a imagem de alguém feliz, alguém sorridente. O mais importante para nós é fixar o nosso olhar na morte de Cristo, Cristo na cruz. Nela, todos nós contemplamos aquele que morreu por nós, em cuja companhia consoladora e salvadora posso viver todo o sofrimento. Diante do sofrimento da perspectiva da morte nesse tempo da pandemia, a fé cristã continua a anunciar o Evangelho. Nascemos de Deus, vivemos com Deus e vamos para Deus, sem medo de morrer. Que Deus a todos abençoe.